pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente dá continuidade agora ao nosso segundo Seminário Nacional sobre Estresse, Saúde e Trabalho. E a gente vai ter um tema agora muito interessante, relevante para a área de saúde do trabalhador. A gente vai falar um pouco sobre a saúde mental. E será que é possível cuidar, né, se cuidar, né, no trabalho? E como que a ergonomia tem relação com isso sobre a saúde do trabalhador? Então, a gente vai conversar com a psicóloga, formada pela UF, Renata Mendes da Silva Pinheiro. Ela é mestre em Saúde Pública e Meio Ambiente pela Fiocruz e é de Coordenação de Saúde do Trabalhador também. Boa noite, Renata. Agradeço aqui sua presença e a palavra é com você. Pode ficar à vontade. Vamos testar aí as apresentações. Joia, boa noite a todos, a todas e todes. Muito bom, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui conversando, né, dialogando sobre as condições de trabalho, né, e os efeitos dessas condições para a saúde dos trabalhadores, das trabalhadoras. Eu vou estar compartilhando aqui a tela, né, da apresentação e vou, por isso, fechar minha câmera para favorecer aí a transmissão e evitar que a rede tenha alguma sobrecarga. Tá bom? Tá ótimo, pode ficar à vontade. A gente aguarda aqui, eu vou te dar o feedback se está compartilhando ou não, tá? Tá. Agora está indo. Pronto, já começou. Te agradecemos novamente. Pode ficar à vontade. Tá joia. Então, vamos lá, vamos dialogar sobre... A gente já inicia, né, com essa pergunta. Eu acho que, ao longo dessa apresentação, vou trazer outras perguntas, outras tantas, talvez porque, nesse campo da saúde do trabalhador, são as perguntas que nos movem, né? Então, é possível cuidar do trabalho, contribuições da ergonomia para a saúde do trabalhador. Eu sou Renata Mendes, como o Jorge falou, me apresentou, e é sempre importante para a gente, né, para mim, né, poder dizer de onde eu falo, né, quem está aqui comigo, né, embora não falando com vocês, não dialogando com vocês, mas está construindo também, né, estava construindo também essa fala, né. Eu atuo na Coordenação de Saúde do Trabalhador da Fiocruz, que tem como objetivo, né, atender e desenvolver e também desenvolver a política, né, de saúde do trabalhador para os trabalhadores da Fiocruz, e especificamente atuo na equipe de ergonomia, com essa equipe que vocês estão vendo aí as fotinhas das minhas colegas de trabalho. Já por aí vocês veem, né, a delicadeza do feminino que nos atravessa, e o nosso trabalho, né, na equipe de ergonomia, ele vem se desenvolvendo desde 2001, né, com várias composições de equipe, numa equipe com uma perspectiva interdisciplinar, né, e tem aí uma diferença, né, que a gente gosta sempre de estar pontuando, que é a possibilidade dessa equipe, dessa atuação em ergonomia, ela nascer no campo da saúde do trabalhador, né? Isso, para a ergonomia, traz uma diferença, né? Assim, é uma diferença de interlocução, né, com os princípios da saúde do trabalhador, que vocês vão poder observar isso em algumas falas, em algumas posições que eu vou estar trazendo aqui para o nosso diálogo. Tá? Então, reuni aqui alguns tópicos, né, para a gente poder conversar sobre o mundo do trabalho, essa interlocução com o campo da saúde do trabalhador, e alguns conceitos, né, paradigmas, princípios, entendimentos da ergonomia que a gente estuda e pratica, né? E, ao final, poder fazer essa correlação e consideração do campo
da ergonomia com a saúde do trabalhador. Bom, eu acho que não tem como não começar, né? Como começar sem poder falar das transformações do trabalho, né? A humanidade, ela se desenvolve a partir do trabalho, né? O humano se desenvolve a partir do trabalho, nessa compreensão criativa, né? Com a natureza, mais especificamente, né? No nosso contexto atual, né, do trabalho, a gente tem percebido essa intensificação dessas transformações, né? Especificamente no modelo capitalístico que a gente está inserido, né? Alguns dispositivos estão presentes e atuam, né? E vão gerar efeitos nas nossas relações com o trabalho, né? Então, por exemplo, a globalização e as decisões, né, do mercado financeiro global, eles interferem diretamente, por exemplo, no aumento das possibilidades, né, de transferências de tecnologias, equipamentos que são transferidos de países a outros, né, são desenvolvidos num país e são transferidos para outros lugares, né? As mudanças nesses modelos produtivos, né? Modelos importados e exportados, né? Novas modalidades de trabalho, situações e vínculos de trabalho também que se compõem nessas diferenças, né? E aí, fazendo uma reflexão da particularidade de onde a gente está atuando, né, especificamente no setor público, da saúde pública, a gente vê aí algumas especificidades, né, que essas transformações do mundo do trabalho também produzem essas transformações no modo de trabalhar no sistema público, né? Então, são outras composições da força de trabalho, as regulamentações, os modos de funcionamento, né? E, por último, né, um último exemplo que a gente pode trazer é o que a gente vivenciou da crise sanitária, né, e a humanidade já vivenciou outras crises sanitárias, mas essa mais aproximada aqui da nossa experiência, o quanto que produziu efeitos, né, no trabalho, nos nossos modos de trabalhar, né? Novos protocolos, né, novos procedimentos, né, novos modelos de gestão que foram impressos, né, novas modalidades de trabalho presencial, teletrabalho, híbrido. Então, são outras formas, né, de trabalhar. Então, esse mundo do trabalho que está em transformação, né, e traz aí para o campo da saúde coletiva, né, da onde que a gente está dialogando, traz muitos desafios. Vocês estão me ouvindo? Sim, está ótimo. O som está muito bom. Tá bom. É porque, como eu não estou vendo vocês, eu não estou ouvindo também, né, eu fico com a sensação que, às vezes, a rede pode ter caído, qualquer coisa vocês me sinalizem, tá? Podem interromper Estou a qualquer aqui momento. com o seu WhatsApp aqui também conectado, pode deixar. Tá, valeu. Então, né, como eu já tinha colocado, né, pensar, né, quais os efeitos, né, desse contexto do cotidiano no trabalho, nessa diversidade, né, de trabalhar, né, de estar inserido nos modelos produtivos, né, que revela aí uma complexidade, né? São efeitos diversos para cada realidade, né, que se apresenta. Então, a gente pode, né, compreender que o trabalho ele resulta dessa ação de diálogo, né, entre não só na ação cotidiana, né, no cumprimento da tarefa, do prescrito, mas também nessa correlação com os recursos que a gente recebe para trabalhar, né, os recursos que nós, enquanto trabalhadores, imprimimos e emprestamos, né, para
para esse trabalho, os recursos que nós, enquanto coletivos de trabalho, também emprestamos, e aí isso gera uma ação efetiva, né, para desse trabalhar. Então, eu trago esse destaque para essa dialética, né, o trabalho enquanto esse diálogo, essa dialética, né, desses diversos componentes. E com isso a gente, né, observa, né, e sente, né, nos nossos corpos, né, essa convocação do trabalho, né, o quanto que o trabalhar cotidianamente, né, ele convoca o nosso corpo para dar conta, para enfrentar o que não é dado pelas estruturas técnico-organizacionais e que apenas nós, na nossa singularidade, né, na nossa possibilidade de estar nesse lugar, a gente pode emprestar e desenvolver para desenvolver as atividades, né? Então, essa convocação, né, do trabalho, né? Aqui eu trago, né, uma citação da Ada, né, que diz, né, o trabalho convoca o corpo inteiro e a inteligência para enfrentar o que não é dado pelas estruturas técnico-organizacionais, configurando-se como um espaço de vida determinantes na construção e na desconstrução da saúde, né? Enquanto lugar que a gente atende, né, essa convocação, o trabalho também é produtor, é gerador ou não de saúde, né? E aí, duas questões, né, nos vêm. Como que a gente está respondendo a essa convocação, né, de empréstimo, né, de emprestar o nosso corpo a função do trabalhar, né? E como que esses dispositivos de diálogo eles estão presentes e se estão presentes ou não, né, nos processos de trabalho. São perguntas importantes, né, que a gente faz, especialmente quando a gente está inserido no campo da saúde do trabalhador. Eu acho que são perguntas que movem o próprio campo, né, para a ação, né? Então, a saúde do trabalhador, ela convoca, né, ela coloca em debate essas convocações, né, do mundo do trabalho, né? E a partir daí, ela não olha apenas, né, para o risco que esse trabalho pode produzir, né, no trabalhador, no coletivo de trabalho, no ambiente, mas propõe um olhar para a causa, né, para a compreensão do processo de trabalho. Né, o processo de trabalho enquanto elemento central, transversal, que tem uma história, que tem um modo de funcionar peculiar para cada situação de trabalho, né? Para cada ambiente, para cada território, né? E, além disso, o campo da saúde do trabalhador, ela entende, né, o trabalhador como agente de transformação, né, que somente ele é conhecedor do processo de trabalho, né? Há uma peculiaridade do trabalhar que apenas nós, enquanto trabalhadores, temos ciência, né? Temos conhecimento, né? E podemos desenvolver, e podemos analisar e propor melhorias, né? E colocar para debate, né? Os possíveis danos, né? Ou mesmo as promoções de saúde que esse trabalho pode estar produzindo, né? E aí, assim, né, fazendo esse diálogo mais amplo, né, trazendo lá desde das perspectivas do mundo do trabalho, né, essas transformações todas, né, os conceitos de trabalho, e chegando agora, né, no campo da saúde do trabalhador, o que é ergonomia, né? Como que a ergonomia contribui para o campo da saúde do trabalhador, né? Talvez, né, se a gente pudesse, cada um de nós, não sei se tem como anotar no chat, ou mesmo anotar, né, no papel, mas qual é o entendimento que cada um tem, né, ao chegar aqui hoje, né, sobre ergonomia,
né? O que vocês acharam que a gente vai conversar sobre esse campo, né? É interessante, né? Vamos ver o que as pessoas vão dizer aqui. Mas a ergonomia, né? A gente sempre pensa em algo como o que vai adaptar a você trabalhar melhor, ou não produzir danos no seu corpo, né? Alguma coisa assim relacionada ao trabalho. A gente Uhum, poderia usar o termo errado também, adaptação, né? uhum, Mas não é bem isso. É assim, o que vem na cabeça, assim, mais ou menos. uhum. Sim. Então, ergonomia pode ser, né, adaptação, ou mesmo pensar, né, as formas de trabalhar para não produzir danos, né, aos trabalhadores, à saúde dos trabalhadores, né. Aqui, ó. São muito. A Oi. Sabrina colocou aqui. Sabrina colocou redução de danos, redução de riscos, redução de Aham, danos à posição do corpo. aham. Redução de danos, postura, né, posição do corpo. Isso, posição do corpo. Uhum. Tá. Vamos ficar com esses entendimentos, né, sobre ergonomia, e aí eu passo para uma definição que a Associação Brasileira de Ergonomia ela traz como um certo entendimento, né, do que seria ergonomia, enquanto estudo das interações entre os humanos e outros elementos do sistema, entendendo, né, que as pessoas elas estão no centro desse sistema, né, e esses elementos estão em interrelação, em interação com as pessoas. Então, as tecnologias, a organização do trabalho, o ambiente do trabalho, né, todo é o estudo dessas interações a fim de pensar e otimizar o bem-estar, né, o desempenho global do sistema, né? E aí a gente entende, né, traz a ergonomia com foco na situação de trabalho, né? Como que esse humano que está aí no centro, essa pessoa humana que está aí no centro, ela vai fazer essa interação com os elementos do sistema. Nessa interlocução, né, com a saúde do trabalhador, então a ergonomia ela pode contribuir para a análise, né, do processo de trabalho, entendendo as suas complexidades, né, e por isso, né, solicita uma ação interdisciplinar. A ergonomia pode compor essa ação interdisciplinar, né, para pensar, analisar e compreender os processos de trabalho, né? Identificando as determinadas características que são próprias do processo, mas também dos contornos, né, desse processo, né? Contornos sociais, econômicos, né, definidores das condições e das situações de trabalho. Então, a ergonomia traz aí acho que a gente já pôde um pouco sentir, né? Eu gosto dessa definição do Falzon, né? Quando ele vai falar que a ergonomia ela reside numa certa tensão, né? Uma tensão que está centrada na organização, né, do trabalho, que vai pensar e vai tentar compreender essas dimensões da organização, da eficiência, da produtividade, mas também, né, colocando as pessoas como centro, né, então pensando, se preocupando com a segurança, a saúde, o conforto, a facilidade, né, do uso, a satisfação. Então, revelar essa complexidade do trabalho também
está num lugar de uma certa tensão, né? É um lugar um pouco que a gente ocupa quando a gente vai para a prática da ergonomia, né? Fazer esse diálogo, essa interação e essa compreensão da organização, mas também daquilo que é efeito e condição para essas pessoas que estão no trabalho. Os estudos, né, do campo nessa tensão, né, para entender os objetivos do campo da ergonomia, os estudos eles estão localizados em algumas compreensões de humano, né? Por exemplo, a compreensão do motor humano, né, do humano em movimento, né, com características da biomecânica, com estudos sobre a biomecânica, o humano na interação com a máquina, né, do sistema homem-máquina, pensando nos processos cognitivos e de sistemas de informação, e o humano na atuação situada, né, da atividade de trabalho. E aí, assim, eu vou fazer aqui um destaque dessa última, né, onde situa aí o percurso dos nossos estudos, né, da nossa prática, né, nesse modelo operante, onde se situa a ergonomia da atividade. Então, a ergonomia da atividade, ela traz, né, uma compreensão da pessoa como ser social, né, essa visão mais ampliada do humano, né, que é responsável e processadora de informação, essa pessoa humana nas suas complexidades antropotécnica, né, como operador desse processo, em termos metodológicos, né, a análise do trabalho em situações reais. Né, ela não objetiva o estudo em laboratório, por exemplo, ou mesmo de simulação das atividades de trabalho. Né? O interesse da ergonomia da atividade é focar na análise do trabalho em situações reais, né? Pensando aí e observando e interagindo com os trabalhadores, nessa interação com os trabalhadores. Por isso, né, o princípio da ação é sempre uma ação participativa, né, interdisciplinar e situada. Não tem como fazer ergonomia da atividade sem a participação daqueles que são conhecedores do processo de trabalho, né, aqueles que estão ali no desenvolvimento, né, das suas atividades, né, desenvolvendo essas tarefas prescritas. Né. Então, a ação ergonômica, ela analisa, né, diagnostica e pretende transformar, né, as propostas, as situações de trabalho. Então, né, como eu falei, vamos às situações, né, de trabalho. É difícil para um ergonomista, né, para quem é do campo, especialmente da saúde do trabalhador, poder falar sem observar a atividade, né, então trago aí uma charge, né, de situações de trabalho que eu acho que a maioria aqui já vivenciou, já olhou, já observou, né, então, a partir dela, a gente vai estar trazendo aqui alguns conceitos articuladores para os nossos entendimentos, né? Então, o primeiro conceito seria, né, o conceito de situação de trabalho, onde a gente observa as condições materiais para se desenvolver esse trabalho, ou seja, a estrutura desse trabalho, né, o espaço, as características desse trabalho, as condições de trabalho, ou seja, que tipo de contrato que é exercido para esse trabalhador trabalhar, né, e a organização, a população, né, quais as características desses trabalhadores, né, são majoritariamente homens jovens, né, homens idosos, ou mulheres jovens, né, em momentos de, por exemplo, de maternidade, né, isso tudo vai compor
muitas diferenças, né, nas situações de trabalho que a gente venha a observar, né? É trabalho noturno, é trabalho diurno, né? Então, esse seria um conceito importante, um conceito articulador para análise, né, do trabalho, né? O conceito de situação de trabalho. Dois outros, que é quase uma dupla, né? Quando a gente fala de trabalho prescrito, não tem como não falar de trabalho real, né? Ele anda junto, né? Então, são dois conceitos importantes que traz, né, a diferença daquilo que é o conjunto de objetivos prescritos, né? Quando a gente assina, por exemplo, o nosso contrato de trabalho, né? O trabalho prescrito é essa tarefa listada, né? O que a gente deve executar, né? E o real, o trabalho real, né? Que é o conjunto de atos que a gente desenvolve na situação de trabalho, né? A maneira como a gente, enquanto trabalhador, age para realizar a tarefa que lhe foi designada. Por exemplo, né, eu trouxe duas imagens aqui da mesma função. A primeira imagem que está do trabalho prescrito, eu peguei no Google e era uma propaganda de uma empresa, né, de uberização. E a segunda é dessa charge, né, que a gente viu anteriormente, e a gente já consegue ver um pouco essa diferença, né, do trabalho prescrito, né, essa imagem mais límpida, né, assim, um pouco o trabalhador sem expressar, né, o esforço de estar ali pedalando, né, a bicicleta, e no trabalho real ele dando conta, né, de pedalar, entregar e segurar o celular, por exemplo, né? A vida real, o trabalho como ele é, né? Como ele acontece no dia a dia. E dois outros conceitos articuladores que eu acho que tem muito a ver com esses dois que eu trouxe agora são os conceitos de variabilidade e de regulação, né? O conceito de variabilidade é esse que acontece na situação que surge, é uma situação que surge de forma imprevista, né? De forma, por exemplo, né? É o celular que descarrega, né? Durante a entrega, né? O sinal da internet que fica fraco, né? E a regulação é todo esse esforço, né? Essa forma de gerir essa variabilidade, essa situação imprevista, que o trabalhador acaba dando conta, né, para gerir e executar a atividade, né? Então, para em algum lugar, que pode carregar o celular um pouco, acessa um outro lugar que tem um Wi-Fi liberado. Então, são os jeitos que o trabalhador vai dando, né, para poder dar conta do trabalho. Bom, então, como a gente já vinha, né, observando, eu vim trazendo aqui, né, o quanto que a ergonomia ela é orientada por uma abordagem sistêmica, né, para desses aspectos da atividade humana, porque entendemos essa complexidade, né? Há uma complexidade do trabalhar, né? E então, para darmos conta dessa amplitude, dessa dimensão, e podermos intervir, né, e conhecer as atividades de trabalho, é preciso incorporar, né, os diversos aspectos, para além de uma visão que se reduza a um aspecto, por exemplo, a questão física, ou apenas a questão cognitiva, ou apenas afetiva, ou apenas organizacional, né? O trabalhar é complexo e precisa de uma abordagem mais sistêmica, mais abrangente. E aí, didaticamente, a ergonomia apresenta aí alguns domínios, né? O domínio da ergonomia física, da cognitiva e da organizacional, para desenvolver estudos sobre a atividade de trabalho. Então, a ergonomia física ela vai tratar, né? Vai estudar
essas relações da atividade física, né, no trabalhar. Então, vai estar estudando, né, as características da anatomia, né, do ser humano, da fisiologia, da antropometria, da biomecânica no trabalhar. E, com isso, estudos da postura, né, das posturas desfavoráveis ou favoráveis no trabalho, a força que é excessiva ou não, os ritmos, né, do trabalho, os transportes de carga, as condições ambientais, os riscos de ambiente e de acidente, desculpa, e os projetos de ambiente de trabalho. São todos tópicos de estudos, né, da ergonomia física e que ajuda a gente aí a ter alguns mais elementos, né, sobre o processo de trabalho. Então, por exemplo, né, o manuseio de materiais, né, o estudo levantado, embaixado, empurrar, né, o transporte de carga, os movimentos repetitivos e contribuindo, né, para a identificação de agravos relacionados ao trabalho, né? E aí eu destaco aí os estudos sobre os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que essa correlação com o trabalho é importante, né, ser identificada e correlacionada, né, para que esse agravo seja de fato relacionado ao trabalho, né? Um outro domínio seria a ergonomia organizacional, né, que vai pensar sobre essa organização do trabalho, que inclui, né, as estruturas da organização, né, das políticas e dos processos de trabalho, que tem como tópicos, né, a divisão de tarefa, a divisão de tarefas, o tempo, o espaço, né, a comunicação, a constituição de efetivos, né, como é que se dá a contratação desses trabalhadores, as modalidades de trabalho, teletrabalho, é presencial, é noturno, é diurno, né, são várias condições aí da organização para que esse trabalho flua, né. Aqui eu trago, né, um exemplo, né, de um exercício que a gente fez com uma equipe de enfermagem no ambiente hospitalar, das diversas interfaces que essa equipe executa, né, por exemplo, no cotidiano de trabalho, né, é uma interface, é uma conexão e é uma comunicação com quase todos os setores do hospital. Então, isso demonstra um pouco, né, de como que o ambiente hospitalar é organizado a partir do trabalho da enfermagem. E o terceiro tópico, que seria o tópico da ergonomia cognitiva, que vai poder estudar, né, os processos mentais no trabalho, né, o quanto que esse volume de informação, os volumes de informação estão compatíveis, né, ou não com as capacidades dos trabalhadores, né? Então, na ergonomia cognitiva, a gente vê aqui, né, diversos tópicos para desenvolvimento de estudos, dentre eles, né, a carga mental no trabalho, desempenho, né, especializado, né, processos de formação e desenvolvimento de habilidades. Então, são vários outros tópicos. Aqui eu trago, né, o destaque para uma situação específica, né, que a gente vivenciou, mesmo que de forma isolada, né, durante a pandemia, por exemplo, mas a rotina, né, nos CTIs, né, nas UTIs, né, e o quanto que para essas trabalhadoras, né, para esses trabalhadores, o quanto que é impresso nesse cotidiano do trabalho diversos fatores cognitivos, né? Embora seja um trabalho muito pesado no sentido de desgaste físico, é também um trabalho muito que despende, né, de recursos cognitivos, emocionais, né, afetivos. Então, por exemplo, né, acho que seriam perguntas importantes, né,
ao observar, ao fazer o diálogo com essas trabalhadoras, por exemplo, daqui dessa foto, né, poder entender, né, que exigências são essas, né, que carga de trabalho é essa, né, que está sendo solicitada dessas profissionais, né, é possível tomar a tomada de decisão, né, que condições para tomar a decisão em momentos de urgência, por exemplo, né, quais os fatores de comunicação, a quem recorrer, né, como que as informações chegam para essa equipe. Então, assim, são diversos tópicos, né, e diversos pontos, né, que a gente pode estar observando que a ergonomia, né, nos tópicos da ergonomia cognitiva, física e organizacional pode estar contribuindo, né, para a identificação, né, e prevenção de agravos e promoção da saúde dos trabalhadores. Então, fazendo aqui já as considerações, que meu tempo já passou o limite, e a gente traz aqui, né, algumas contribuições que a ergonomia pode estar contribuindo, né, para a saúde do trabalhador, né, dentre elas, identificar os riscos, né, sobrecargas, auxiliar nessa correlação, né, entre as condições de trabalho, saúde, doença, né, a identificação de informações sobre o trabalho real, né, permitindo aí uma análise mais aprofundada das determinações de saúde, construir, por exemplo, proposições de intervenção e melhoria, né, em conjunto com os trabalhadores, e eu acho que outras também, mas que esses aqui que aquelas que a gente pôde destacar. Então, é isso, assim, eu acho que o que eu trouxe hoje, sei que parece ser muita coisa, acho que é um volume muito grande, assim, de informação, de conceito, né, de entendimento, mas eu acho que a gente traz esse tópico aqui nessa fala essa citação do Montmolan, que vai dizer, né, que a economia não pode ser aplicada, né, ela não é apenas um conjunto de conceitos e métodos, né, mas ela é praticada e desenvolvida, né, com os trabalhadores, né, com aqueles que estão no campo, né, no trabalho real. Né. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Renata. Aqui a gente teve a fala da Daiane aqui, muito interessante, ela lembrando que a imagem que você mostrou da dupla função, ela comparou aqui da dupla função pelo motorista, né, de ônibus, que era motorista e cobrador, que a gente observa isso até hoje, que tinha antes, né, motorista e cobrador, não tem mais. E como o cara dirige, dá o troco, faz tudo ao mesmo tempo. Aí eu comentei também aqui que o trabalho prescrito está longe de ser o real, né? É igual o problema que a gente, professor, tem, né? Que sempre escuta, você só dá aula, né? Então, assim, como se você não fizesse nada da vida, só desse aula, mas ia longe, né? De imaginar que fosse simples assim. E eu vejo esse trabalho, me lembrou muitas coisas de quando eu estudei com algumas professoras da Fiocruz, e essa coisa do trabalho real, do trabalho prescrito, né, que está longe, aí eu lembrei logo do trabalho do professor. Então, a gente vê um produto final, né, e acha que é só aquilo ali. E quando você vai para a universidade, é ainda mais denso, porque você tem que fazer ensino, pesquisa, extensão, né, a parte administrativa e agora a tal da inovação. Então, assim, se você não fizer isso, você não avança na carreira. E aí fica aquele clima, né, de produtividade, de competição, tudo que a gente foi vendo ao longo aqui da semana, e que isso, muitas vezes, acaba se tornando penoso para o trabalhador. Então, assim, o trabalho, eu achei muito legal a parte do trabalho real, do trabalho prescrito, você trouxe aí os conceitos de uma forma bem simples, para o pessoal entender, e foi essa contribuição aqui de uma das nossas participantes, falando do trabalhador do ônibus. Se quiser comentar alguma coisa.
Sim, são essas atribuições, né, que são inseridas no nosso processo de trabalho. Isso que você falou, né, também, né, Jorge? Assim, acho que a gente observa no motorista de ônibus, né, em função de um modelo de precarização, né, do trabalho, né, de redução de postos de trabalho, de uma certa economia, né, da produção, né, dos postos de trabalho, mas que geram diretamente efeitos para o trabalhador, né? O acúmulo de tarefas para esses trabalhadores, né? Então, que estão também colocados numa condição de por vezes não poder dizer não, né? Ou porque é isso, assim, ou aceita, né? Então, E a gente vai vendo ao longo da semana, né, que a gente teve também sobre o etarismo na terça-feira, e a gente vendo que cada vez mais os trabalhadores estão envelhecendo nos seus postos de trabalho, e como você também colocou, não, aquela frase ótima, né, não tem, solicita do trabalhador, se exige dele algo que a instituição não tem, e às vezes não oferece, porque você não tem a condição adequada para trabalhar, né? isso. Queria Tá, isso. Então, muito obrigado, Renata. Agora a gente vai fazer, vamos passar a palavra para o Marcelo, psicólogo, a gente vai apresentar ele aqui. Boa noite, Marcelo, te agradeço aí por ter participado do nosso evento. O Marcelo ele vai falar um pouco para a gente, é psicólogo, Marcelo Santos Rezende, ele é doutor em Psicologia Social pela UERJ, é psicólogo do trabalho, da Coordenação de Saúde do Trabalhador da Fiocruz. Muito obrigado por você ter topado participar, Marcelo. Pode ficar à vontade quando você quiser testar a apresentação, se tiver. A gente fica muito honrado aqui com a participação do pessoal da CST. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Eu queria agradecer o convite também e estou muito, fico feliz de estar na oportunidade de estar apresentando nessa mesa junto. Até estou vendo aqui com a minha colega Renata Mendes, né, uma colega de trabalho muito querida, né? E com a Suzana, também que está aqui presente assistindo, também colega de trabalho. E aí estava a Simone, não sei se ainda está, mas eu vi que a Simone estava aí também, outra colega de trabalho. E Renata também, minha colega também de profissão, ela é psicóloga também, que, além de ergonomista, né? E a gente troca muito, né? A gente aprende muito junto, né? E, inclusive essa apresentação de riscos psicossociais, na verdade, é fruto de um grupo de trabalho que a Renata participou bastante, né? Eu, a Renata, e um engenheiro também de segurança lá da CST, e mais um residente em psicólogo também, saúde do trabalhador, a gente se debruçou sobre esse tema de riscos psicossociais e a gente até fez uma apresentação interna. Na verdade, eu vou fazer essa apresentação que a gente já fez, a gente lá na Fiocruz, né? E, enfim, a gente chamou essa apresentação até com o estado da arte mesmo, né? Porque esse é um tema, acho que ainda bastante emergente, ainda tem muitas discussões, novas legislações estão aí sendo discutidas sobre esse tema dos riscos psicossociais. Então a gente se preocupou em fazer uma coisa bastante sintética e para as pessoas assim dessa área de saúde, segurança do trabalho, para quem, enfim, já tem algum conhecimento, até para quem não tem, dar um ponto de partida até para procurar por si mesmo também investigar, procurar, enfim, alguma coisa na legislação ou até na literatura, né? Então, deixa agora, vou testar aqui. Sim, vamos ver. Vamos ver se a apresentação que vocês sempre... Clicar na setinha para cima, aí depois vem compartilhar e vai ter 3 opções: guia, janela e tela cheia. Aí você clica na última, por favor, tela cheia. Tela cheia. Isso, aí depois clicar na parte de baixo que vai aparecer a tela e aí pronto. Compartilhar, clicar na tela ou... Primeiro você clica ali no tela cheia, vai cheia. aparecer uma telinha embaixo. Isso. Você clica nessa telinha escura, aí pronto, vai abrir a tela. Ok. Tá. Pronto, já está indo. Beleza. Vamos lá, deixa eu ver aqui.
Eu sempre tenho, eu não tenho muita facilidade, eu fico entrando meio em pânico quando eu entro. Mas vamos lá. Sempre tenho a impressão que vai dar algum problema. A gente sempre faz um teste Opa, antes. eu não tive tempo. Deixa eu ver aqui. Inclusive até queria Aí, pedir perdão que eu só consegui adaptar pelo modelo de slide na primeira. Eu não consegui adaptar. É por falta de não, tempo mesmo. não tem problema não. Algumas pessoas têm dificuldade mesmo por causa de incompatibilidade de computador, não Isso precisa estar também. acostumado. Exato. O meu é Linux aí também. Vamos lá. Mas a gente está visualizando a apresentação. Tá, ok. Pode ficar à vontade. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo assim o Tá slide aparecendo. inteiro, o... Ele não está tela Não cheia, tá mas tela cheia. a gente Tá, consegue enxergar. Eu não deixa eu sei ver no aqui. Linux onde é, deve ser apresentação de slide ali, ó. Deixa eu ver. Apresentação de slide. Acho que o sexto. Uhum. Mas não Mas quis tudo bem. ir. Mas Vamos dá para seguir ver. aí. Vamos seguir aí. Vamos lá. Da Sebrero, o nome do tema é isso, é riscos psicossociais relacionados ao trabalho, né? Eu trabalho no núcleo de psicologia e serviço social, também da coordenação de saúde do trabalhador, né? Um outro núcleo ali dessa coordenação, junto com eu e mais 3 psicólogas, um residente de saúde do trabalhador e 2 assistentes sociais, né? Esse é o nosso núcleo de psicologia e serviço social. Nós trabalhamos com ação de assistência, promoção, prevenção, né? Nessa área de saúde mental relacionada ao trabalho, né? Saúde do trabalhador dentro da coordenação de saúde do trabalhador. E isso aqui é só um sumário dos temas desse tema que eu vou abordar bem rapidamente. Vou falar do contexto histórico, né, do surgimento do tema dos riscos psicossociais, falar rapidamente também das diretrizes dos organismos internacionais, né, a OMS e a Organização Internacional do Trabalho, definições, segundo esses organismos, metodologia de como lidar, né, com esses riscos psicossociais, desafios e um panorama da legislação brasileira. Parece muita coisa, mas eu acho que vou ser bem sintético, né? O contexto histórico a Renata já abordou, justamente, principalmente no que esses documentos são bastante instrutivos, muito bons, tem acesso livre, gratuito, principalmente no site da OMS, principalmente no site em inglês, né? Da OMS, da Organização Internacional do Trabalho, né? Então eles vão, tem muitos relatórios e um dos relatórios, um dos temas que a OMS vai ter se debruça justamente sobre a questão das transformações do mundo do trabalho, das questões da saúde mental, como isso impacta, né, na saúde mental da população como um todo, né, e principalmente dos trabalhadores, no caso da Organização Internacional do Trabalho, né. O contexto, esses organismos eles deixam muito nítido, né, que no campo do trabalho, mudanças, especialmente a partir do final da década de 1970 e 80, mudanças assim na competição global dos mercados, na flexibilização, implicando na flexibilização da legislação trabalhista e no desenvolvimento das tecnologias de informação, como é que esse combo de mudanças influenciou em mudanças no mundo do trabalho, principalmente na organização do trabalho, e que levaram a emergência do que eles chamam de riscos psicossociais, para demarcar uma diferença com os riscos tradicionais já estudados desde o final da Segunda Guerra, desde até um pouco antes, os riscos físicos, químicos, biológicos, né? E não que esses riscos psicossociais não existiam, mas eles passaram a ter digamos assim, uma importância maior, principalmente por conta dos
afastamentos das doenças relacionadas à saúde mental no trabalho. Isso impactando, inclusive, financeiramente as organizações. Né? E documentos mais recentes falam como a questão da Covid-19 ele acelerou o ritmo de mudanças nas organizações, né, de trabalho. Mudanças que já vinham ocorrendo, a Covid-19, como, por exemplo, o teletrabalho, né, e uma informalização maior também do mundo do trabalho. Né? Então, é isso, né? Globalização, flexibilização dos contratos, as novas tecnologias de informação impactando, né, mudanças, né, no trabalho, gerando impacto à saúde dos trabalhadores e o aumento de problemas, né, como estresse relacionado ao trabalho, violência, assédio, né? Esses temas, assédio moral, estresse no trabalho, né, principalmente no trabalho, foram também a partir da década de 80 começaram a ser tematizados, né? Principalmente, e esses relatórios entendem que a partir dessas mudanças, né? E o que as diretrizes, né? Aqui são alguns dos relatórios, né? Relatórios até do ano passado. Saúde mental no trabalho, gestão dos riscos psicossociais, né? Só a capa de alguns relatórios desses, né? Abordando esses assuntos. Né? A definição, né? Que a OMS, a OMT segue, né? Os primeiros relatórios a falar de riscos psicossociais datam de 1983, 84, 85, né? Que falam que, entendendo que esses riscos psicossociais relacionados ao trabalho abrangem aspectos de concepção e gestão do trabalho e os contextos sociais e organizacionais, que têm o potencial de causar danos psicológicos e físicos aos trabalhadores. Né? E é isso que eu quero marcar, que, assim, que desde que o trabalho, assim, desde o início da Revolução Industrial, a gente entende-se, né, que já haviam riscos psicossociais, só que as condições de trabalho eram tão difíceis, né, teve todo o movimento dos trabalhadores e conseguir condições mínimas, e, na verdade, isso não era tão perceptível, a questão da saúde mental, mas principalmente iam garantir, principalmente, não morrer, né, de acidente de trabalho, de jornadas extenuantes, depois toda uma regulação, né, para que o trabalho não agrida e não gere acidentes, e aí isso foi chegando até o final do século XX, né, que aí começou, digamos assim, a aparecer mais esse tema, né, da saúde mental no trabalho e dos riscos psicossociais, né. E vamos lá. Então, nesses relatórios vem apontando temas que acho que assim, na nossa experiência cotidiana enquanto trabalhadores, né, nós conhecemos, mas eles assim já procuram definir, separar em blocos para poder avaliar esses riscos e poder atuar sobre eles. Né? Então, isso aí são alguns, né, desses riscos já bem delimitados. Né? A própria sobrecarga de trabalho, né, o excesso de trabalho, ou até a complexidade da tarefa, né, maior que o preparo do trabalhador, até mesmo a subcarga de trabalho, entendido como trabalho monótono, repetitivo, sem variedade, ou trabalho fragmentado. O controle excessivo do trabalho, principalmente que as novas tecnologias permitem, né, gerando pouca autonomia, né, sobre o que, onde e como trabalhar, né, a própria insegurança no emprego, uma das mudanças, né, que geraram a partir da década de 80, 90, justamente a maior flexibilização das relações de trabalho, trabalhos terceirizados, trabalho informalizado, né, gerando maior insegurança no emprego mesmo, estabilidade de emprego. Né? O constante risco de demissão, vínculos precários, trabalhos temporários, trabalhos onde falta apoio social, né? Trabalho que você tem que trabalhar isolado, a própria questão da interface trabalho e casa, ou trabalho vida pessoal, né? Isso também foi se borrando essa fronteira a partir das novas tecnologias. Então, quando essa interface está cada vez mais borrada, isso também é considerado um risco, né? Então, até trabalhos em horários inflexíveis, horários imprevisíveis, horários que chamam de antissocial, jornadas extensas, né? Você trabalhar
né, próprio teletrabalho, com tecnologias, né, da informação, que você leva o trabalho para casa a partir das redes sociais, dos WhatsApps, enfim, né? Essa interface trabalho e vida pessoal vai cada vez mais não tendo assim grandes diferenciações, né? A percepção de iniquidade no trabalho, né? Percepções de injustiça em critérios de promoção, de salário, de oportunidade de treinamento, e a questão da própria violência psicológica, desrespeito, desqualificação, ofensas, intimidações, ameaças e até o próprio assédio moral, né? O fenômeno do assédio moral dentro da questão da violência psicológica. E eu acho interessante isso, né? Quando se fala em violência psicológica, não assim apenas tratando do indivíduo autoritário, do chefe que tem uma personalidade complicada, mas assim é fruto dessas mudanças mesmo no trabalho, dessa complexidade de vínculos de trabalho, da competitividade, né? Do tipo de cobrança e da cobrança por resultados, por metas inatingíveis, enfim, isso gerando um clima de trabalho propício à violência psicológica. Enfim, aqui não está dando para ver direito, mas é só assim, tabelas, né, desses relatórios falando mais detalhadamente desses riscos, né? E aí falando sobre metodologias, não existe a gente pode até falar em metodologias, porque não existe nesses relatórios uma abordagem única, uma técnica específica, né? Mas eu acho que eles têm diretrizes, né? Eu acho que os relatórios apontam diretrizes que eu acho que são interessantes. Então, por exemplo, o último, desculpa até estar mal configurado, né? Mas isso é assim, o último relatório de saúde mental e trabalho da OMS, ao falar dos riscos psicossociais, ele fala basicamente, né, uma diretriz, né? Como eu falei, ele aponta uma técnica específica, mas uma diretriz. É importante falar de prevenção, de promoção e de suporte. Ao falar de prevenção aos riscos psicossociais, fala em reformular, na perspectiva de reformular os ambientes de trabalho para minimizar esses riscos e criar ambientes de trabalho saudável. No campo da promoção, fortalecer a conscientização e habilidades para reconhecer e agir precocemente em questões de saúde mental no trabalho. E no campo do suporte, isso assim, metodologias em que, sempre pensando o que as organizações, né, podem fazer, né, como uma perspectiva das organizações. Então, o terceiro é o suporte, né, apoiar trabalhadores com problemas de saúde mental, promovendo a inclusão e equidade. Então, vou destrinchar mais, né, no campo da prevenção, da promoção e do suporte. Então, prevenção, ao falar em reformular os ambientes de trabalho, esses relatórios falam muita avaliação de risco. Então, assim, como avaliar? Uma coisa é avaliar o risco físico, químico e biológico, né, que você é algo mais objetivo e mensurável, né? Então, quando se fala em riscos psicossociais, assim, é muito difícil mensurar, mas é possível avaliar, né? E para isso, muitos recomendam dados coletados por meio de questionários validados, né? Isso é uma perspectiva, né, que a gente vários trabalhos ao falar de riscos psicossociais, principalmente a forma mais objetiva é através de questionários que sejam validados, né? Questionários falando sobre aspectos mesmo da organização do trabalho, das condições de trabalho, do impacto disso sobre a saúde dos trabalhadores, né? A gente já existem alguns questionários, né, que podem ser aplicados. E não precisa também seguir padrões, acho que é importante também criar os próprios questionários, isso é possível também, né? Mas além disso, né, recomenda-se reconhecer e utilizar o conhecimento, a experiência dos trabalhadores, né, com métodos participativos e dialogados, né? Recomenda-se tratar a informação em nível coletivo, né? E além disso, no campo da prevenção, né, é entendido que as organizações tenham políticas claras de combate ao assédio e outras violências. Isso também é uma forma de prevenção dos riscos psicossociais. No campo da promoção, é recomendado a questão do treinamento gerencial, entendendo os gerentes, né, quem está nessa função de coordenação ou de gestor, de chefia, de gerente, é fundamental
uma discussão sobre saúde mental no trabalho, sobre os próprios riscos psicossociais, o que eles significam, né? Porque entende-se que o gerente tem um papel, o chefe imediato tem um papel fundamental, né, na promoção, né, tanto de sofrimento e adoecimento, quanto propiciar ambientes menos agressivos ou menos ambientes que propiciam mais, que dirimam os conflitos, enfim. Né? Por isso a importância dos gerentes, né, dos chefes. E também as rodas de conversa sobre esse tema de saúde mental e trabalho junto aos trabalhadores, né? Acho importante a questão da roda de conversa, porque senão não apenas palestras, né? Treinamento, né? Reciclagem, mas assim, rodas de conversa em que os trabalhadores possam expressar também sua experiência, né, sobre isso, né? Sempre contextualizado, né? Além disso, é indicado, né, nesses relatórios a própria promoção também, que as organizações promovam hábitos saudáveis, né? Uma perspectiva mais individual, né? Mas também isso entende-se que isso também é uma forma de que ajuda a lidar com os riscos, né? A promoção de hábitos saudáveis. No campo do suporte, né, apoio aos trabalhadores em sofrimento e aos trabalhadores já adoecidos, colocando também inclusão e equidade para pessoas com transtornos mentais persistentes, né? Porque a gente sabe que no campo da saúde mental, no adoecimento, os transtornos mentais, quando o trabalhador já está adoecido, geralmente os afastamentos são muito longos, né? E às vezes persistem por muito tempo. Isso gera estigmas, isso gera. Então é importante falar com tranquilidade sobre isso, né? Para, digamos assim, para combater até o estigma e dar um tratamento adequado para pessoas que porventura chegaram a adoecer, né? Não só chegaram a adoecer, mas que estão em sofrimento. Então é importante essa questão do suporte também, suporte e apoio a esses trabalhadores. O desafio, né, apontado, né, que desse relatório eu estou colocando, porque eu concordo, né, eu acho que é isso, né, o tema ele não ficar restrito apenas a especialistas em saúde e segurança, mas o tema ser debatido por toda a organização, por todos os trabalhadores. E que esses documentos apontam que justamente para não ficar assim, deixa lá o pessoal da saúde falar, mas isso que envolva inclusive a direção das organizações, que a direção tenha uma política de gerir esses riscos psicossociais, né? A política que inclui a questão da saúde mental no trabalho. Isso que seja algo estratégico para toda a organização, né? E não ficar um tema de especialistas, né? Por último, vou falar da questão da regulamentação. Quando a gente fala em riscos psicossociais, a gente imagina, mas existe uma regulamentação normativa, existem normas regulamentadoras, né? Assim como a gente tem muitas normas, né, para tratar dos riscos tradicionais, físicos, químicos, biológicos, né, riscos ergonômicos, existem normas, né, legislação. E os riscos psicossociais, existem normas? Preciso, é importante ter norma? Eu coloquei uma interrogação porque isso é um debate atual e muito importante, porque existem pessoas que existem até especialistas, até auditores fiscais, estudiosos, que alguns defendem que é importante ter normativas específicas e outros acham que isso não necessariamente isso ajuda, né? Então, por isso eu coloquei uma interrogação. Por exemplo, hoje existe no Congresso um projeto de lei de uma ANR específica para os riscos psicossociais, né? E existem já algumas NRs que abordam de uma forma muito fragmentada esses riscos. Então, existe um projeto, mas isso também é motivo de polêmica. Digamos assim, especialistas se perguntam, mas será que apenas uma norma e legislação virar uma coisa assim quase que obrigatória vai fazer, dentro desse contexto todo mais amplo, né, de mudanças de organização, na organização do trabalho, né, a partir de mudanças econômicas, será que
apenas assim, virar um tema de legislação e de fiscalização da engenharia de segurança, né? Ou da fiscalização dos órgãos, né? Isso apenas vai virar mais um tema de especialistas, de vai burocratizar, ou é preciso realmente discutir de uma forma mais ampla? Assim, o modo como a gente tem trabalhado, como, né, a Renata frisou, né, lá no início, né, dentro desse contexto mais amplo, né, ou seja, é um tema de todos, né, e do mundo do trabalho, mas não só, do mundo hoje, né, da forma como que as pessoas, a modo que a sociedade vem se organizando, vem lidando, né, com essas questões da saúde mental, né, enfim, tem esse questionamento maior. Mas, só para vocês terem uma ideia, assim, apesar de haver esse questionamento, então, eu trouxe aqui só como exemplo algumas normativas, algumas NRs que tratam de forma fragmentada, mas falam, né, da questão psicossocial, algumas vezes de uma forma muito individual e poucas vezes de forma coletiva, né? Só para vocês terem ideia com a legislação. Então, a NR17, que é a norma de ergonomia, por exemplo, ela traz no seu anexo ela cita o trabalhador de check-out, que seria o trabalhador de caixa, né? Trabalha em caixa no comércio. Então, ele fala, por exemplo, que é importante, só cita que nesse trabalho específico, é importante estar atento aos aspectos psicossociais, como, por exemplo, ao constrangimento e à visibilidade desses trabalhadores do caixa. Então, é uma coisa muito pontual. O trabalho em altura, NR35, fala que é importante avaliar os fatores psicossociais, mas na verdade é uma avaliação individual. Por exemplo, o trabalhador tem que passar por uma avaliação psicológica para saber se ele é apto ao trabalho em altura, né? Mesma coisa no trabalho confinado, fazer uma avaliação individual, analisando os fatores de risco psicossocial, mas é uma avaliação individual do trabalhador para ver se ele está apto a esse trabalho, né? A mesma coisa no setor naval, também fala em risco psicossocial, mas de uma maneira individualista, né? Individual, né? Existe a NR37, que é uma NR muito específica, que é trabalho em plataformas, né? E aí sim propõe mitigar os riscos psicossociais. É uma NR, digamos assim, é uma NR de um campo muito específico de trabalho, mas ela que é a NR que mais se debruçou a falar dos riscos psicossociais de uma forma mais ampla, né? Mas é isso, é uma norma específica. Por isso que existe um projeto de lei de falar de uma NR apenas, não de uma categoria específica, mas uma NR dos riscos psicossociais, né? É importante a NR5, né, que é uma NR já antiga, que fala da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção e Acidentes de Trabalho, ela foi atualizada ano passado, né? Ela não é mais a prevenção de acidentes, mas prevenção e combate ao assédio e outras violências, né? Eu achei isso importante, embora não falar diretamente em risco psicossocial, mas eu coloquei aqui porque, como aponta lá o relatório do OMS e da OIT, a organização que se preocupa no combate ao assédio e outras violências, isso é uma forma de prevenção dos riscos psicossociais, né? Enfim, projeto de lei que não tem NR ainda, e a ISO, né, porque a gente estava debatendo assim, lá na Fiocruz, na verdade existe aí já é outro viés, né? Existe uma ISO que é do campo da qualidade, né, do controle de qualidade, de certificações, né, que não é o campo da legislação, mas assim, existe uma proposta já existe uma ISO que não foi ainda traduzida e incorporada no Brasil, mas nos Estados Unidos já tem uma ISO falando de riscos psicossociais, ou seja, para organizações e empresas que queiram certificar ou que queiram ter um padrão de qualidade, né? Então existe uma forma de avaliação e gestão de riscos psicossociais pela ISO, né? Enfim, é o debate que está colocado, né? Que eu acho que é bem candente, né? Hoje, né? No mundo do trabalho. Ontem ou anteontem eu tive a notícia, por exemplo, né? Que o Ministério da Saúde ele incorporou o burnout, o suicídio, o uso abusivo de drogas, até episódios depressivos comuns, transtornos de ansiedade, crise de ansiedade comuns, né? Isso foi incorporado anteontem como
doenças ou síndromes ou acontecimentos que oficialmente agora você pode relacionar um nexo causal com o trabalho, né? Então o burnout foi um tema discutido aqui que estava na programação, né? Por exemplo, ele entrou com um CID específico reconhecendo, né, isso em 2021 ou 22, né, que a própria OMS reconheceu e introduziu como uma síndrome relacionada ao trabalho. Então esse é um tema bastante, né, atual e que é discutido, né, tem sido discutido bastante, né? Então eu finalizo por aqui, eu agradeço a gente poder conversar mais. Parabéns, Marcelo. Acho que enriqueceu bastante aqui a sua fala. É muito importante a gente falar sobre os riscos psicossociais. Eu sou estudioso desse assunto, aí tudo que o Marcelo falou de escala, eu já utilizei vários estudos, e é importante também que o Marcelo falou de a gente criar nossas próprias escalas. Uhum. E outra coisa que eu achei muito interessante, que tem relação entre as duas palestras que a gente ouviu agora, e acompanhou, viu também os slides, em relação a gente ouvir o trabalhador, dar voz ao trabalhador, né? Acolher esse trabalhador e saber, assim como o Marcelo coloca, que é importante a gente ouvir e dali a gente pode encontrar alguma solução, porque a gente está olhando o trabalho não só sobre a ótica da prescrição, né, como a Renata falou, mas o trabalho real e o que esse trabalhador está passando. E por isso é importante uma equipe interdisciplinar, como a Renata colocou e apresentou a equipe dela, e o Marcelo também traz aí a colocação dele. Eu acredito que, assim, um pouco dessa fala, quando eu estava falando sobre o excesso de regulamentação, que, de certa forma, é meio complexo, né? Porque, sim, se a gente não tem nenhuma forma de examinar ali, de ver se tem algum risco, você pode expor aquela pessoa, aquele trabalhador a um problema. Mas se você colocar um excesso de normas, também fica parecendo que está sendo preconceituoso com algum tipo de problema que a pessoa pode ter pregresso para trabalhar. É igual assim, vamos ver se você pode trabalhar em locais confinados ou não. Aí a pessoa já vai sair de lá sem apoio psicológico, né? E como é que fica isso, né? Assim, você tem um problema que você não pode trabalhar em altura. Aí as pessoas podem ficar, né, um pouco chocadas com informações assim. E assim, eu só tenho a agradecer. Eu pensei assim nessa apresentação, que seria uma apresentação mais do ponto de vista assim, sobre a ótica muito específica, né? E vocês trouxeram as coisas assim amplas, muito interessantes da parte da saúde do trabalhador relacionando com coletiva e ambiente e a legislação toda. Acho que isso é muito importante para a gente falar. A Thelma colocou aqui, a Thelma é do SEST, ela falou assim, Marcelo poderia explicar um pouco mais sobre essa última parte que ele fala do suicídio? Pode se vincular ou associar o suicídio numa categoria, por exemplo? Se isso se repete, né, essa tentativa se repete? Marcelo, o que você me diz? Então, na verdade, eu tava falando uma coisa bem... na verdade, assim, eu nem me debrucei, eu tava falando uma coisa bem objetiva que surgiu, na verdade, isso foi uma notícia de ontem, pra falar a verdade, notícia de ontem que o burnout, o abuso de drogas, a tentativa de suicídio, eles entraram na lista de doenças relacionadas ao trabalho a partir de uma portaria do Ministério da Saúde. Então, na verdade, eu nem... É uma portaria bem, assim, digamos assim, é bem objetiva, né? No sentido assim, se quando houver tentativa de suicídio de um trabalhador, que isso agora já, digamos assim, oficialmente, isso pode já tem um subsídio para você fazer uma investigação e pode gerar um nexo relacionado ao trabalho, entendeu? Parece assim, parece uma coisa assim meio banal, né? Aí exatamente, a Renata falou que parece uma coisa, mas é isso, tipo assim, antiga, isso não estava previsto, né? Isso a partir de hoje, assim, se há uma tentativa de suicídio, pode-se
e se há realmente tem histórico, isso já com essa portaria, já você pode se já pensar, né, num tipo que será que isso pode ter a ver com aquela situação de trabalho específica, né? Porque, assim, e por isso era uma discussão. A saúde mental, principalmente quando trata de normativas, de nexo causal, no âmbito pericial, isso é sempre um tabu. E a gente sabe que existe uma resistência grande, legal, até, enfim, um lobby empresarial em que relacionar isso diretamente ao trabalho, né? Eu É acho que aquilo que a pessoa não pode, como você colocou muito bem na palestra, né? A pessoa não pode estabelecer, ela não vê. Então, o que ela não vê, exatamente, ela não consegue exato, valorar, né, dar exatamente. peso. Então, não que isso, a gente sabe as dificuldades, né? A gente sabe que isso o fato de existir essa portaria não significa que a coisa automaticamente, né? Mas eu acho importante esse movimento, assim como no burnout, né? É, o burnout, assim, também a gente já se debruçou aqui até na Fiocruz sobre esse tema. Não é algo simples, não é algo, às vezes vira um tema um pouco de modismo, mas assim, o fato de você, só o fato de você reconhecer algo que não existia, que oficialmente existe, ou seja, os trabalhadores eles podem adoecer, podem ter um transtorno mental relacionado ao trabalho. Simplesmente isso não existia oficialmente, embora os trabalhadores saibam, nós sabemos que, assim, que o trabalho pode nos adoecer, sabemos que pode gerar né? Isso a gente sabe na nossa experiência, mas isso não estava dito, reconhecido em documento nenhum, né? Então, mesmo que assim, a gente não vá identificar o burnout especificamente, mas assim, opa, peraí, quer dizer que o trabalho ele pode gerar uma situação que isso pode provocar, agravar um transtorno mental, uma depressão, uma ansiedade. Acho que isso é importante estar dito para a gente também, diante dessas forças, né, contrárias, né, digo assim, forças empresariais, forças, né, a gente ter um subsídio, né, para pelo menos a gente colocar isso em debate, para quê? Para promover, né, discutir, sabendo que os ambientes podem adoecer, então é importante olhar para os ambientes de trabalho, para a organização do trabalho, e identificar, junto com os trabalhadores, né, formas de trabalho menos agressivo, mais saudável, né, já que o trabalho sim pode adoecer, né? Eu acho que é por A aí. gente teve aí, ao longo da semana, várias palestras e mini cursos sobre isso no evento. O pessoal pode acompanhar lá no nosso canal do YouTube, daqui a pouco os vídeos vão estar lá também. Me lembrou aqui uma notícia que faz um tempo já, dos trabalhadores da Apple, que alguns se matavam, né, pulavam do prédio para poder deixar a pensão para os familiares. Né? Então, assim, é uma coisa que aí eles cortaram essa pensão, que era uma coisa lá do local, né, da lei local, e aí era considerado ali um suicídio no trabalho. E a gente percebe, né, que desde aquele filme lá dos tempos modernos de Chaplin, que as coisas se modificaram de uma forma como o Marcelo coloca. Agora você tem um controle, né, a coleira eletrônica, o celular, que o tempo todo está com você, para você fazer tudo, as pessoas o tempo todo ficam mexendo ali e conectadas. Então, assim, esse controle também você pode ser controlado, né? Aí tem que a própria Renata coloca ali também do entregador. A gente teve o mini curso do Jonathan falando só dessas notificações, esses agravos à saúde do trabalhador, como que é feito esse registro e qual categoria, por exemplo, o cara da bicicleta, o entregador, ele se enquadra, como preencher essa ficha, também está no nosso canal, e tem tudo a ver com a palestra que vocês fizeram hoje. Então, assim, a gente só agradece o quanto que enobreceu as discussões do nosso Senesat. E aí era isso. A Renata quer colocar mais alguma coisa? Não, eu acho que o debate se deixar, a gente fala aqui a noite toda, né? Então é isso, gente. Ó, queria agradecer muito a Marcela e a Renata. Eu me dirigi a vocês como vocês, então, senhores palestrantes, a ficar no clima mais formal, mas é porque eu quis que parecesse realmente um bate-papo. A gente ficou muito feliz com a contribuição de vocês. A Marisa que fez o contato aí, e vocês estão de parabéns, a equipe também. Eu acho que a gente tem muito a discutir sobre a parte de saúde do trabalhador. Foi um privilégio para a gente ter vocês aqui no nosso evento. A gente só tem a agradecer, e mais tarde a gente vai colocar esse vídeo no canal, vou enviar o link para vocês e para os inscritos também.
Então, é só para agradecer vocês, tá? Boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Joia, muito obrigada.